E nós temos aqui partes dessa coletiva para a gente entender um pouquinho como é que fica o estado de São Paulo. Houve também um contrassenso, será que é essa o termo certo? Um contrassenso, né? Entre presidente e governador. Não é o primeiro, creio eu que não será o último também. E essa, Neto, foi a primeira vez dessa coletiva, o governador está entrando diariamente, né, fazendo coletivas de imprensa, foi a primeira vez que a equipe dele toda estava de máscara, né? E essa jornalista, ela inicia a pergunta, ela vai falar também da questão aí da abertura de academias e salões de beleza, mas ela questiona por que hoje, só hoje, foi a primeira vez que todos da equipe estavam de máscaras. Olha que pegadinha, rapaz. Vamos ver o que o governador vai responder. Pode soltar. Boa tarde. A primeira pergunta é meio óbvia, por que hoje, pela primeira vez, vocês mantiveram as máscaras também durante a entrevista coletiva? A outra é um complemento sobre o decreto presidencial de salões de beleza e academias de ginástica. O presidente Jair Bolsonaro deve, a partir dessa decretação de que eles são serviços essenciais, cortar manicures e cabeleireiros daquela ajuda emergencial de R$600. Se isso realmente for feito, aqui para São Paulo, vocês pensam em fazer algum tipo de complemento para essas classes que vão ficar sem essa ajuda assistencial do governo federal? E a minha pergunta, de fato, é a seguinte: muitas pessoas têm me perguntado o seguinte: a economia de São Paulo, como vocês sempre repetem, 74% dela nunca parou, continua operando. Como é que, diante desse número, a gente pode chegar ao ideal de 70% de confinamento? Como fechar essa conta? Vou dividir com a saúde as respostas às suas três questões. Primeiro, em relação a máscaras, foi uma recomendação do Comitê de Saúde para uma demonstração ainda mais forte por parte do governo, para que todas as pessoas usem máscaras e sigam a recomendação de estarem protegidas. Tecnicamente, não haveria necessidade, nós estamos num ambiente ventilado, há uma distância regulamentar entre aqueles que estão participando da coletiva. Todos nós, até ontem ou até segunda-feira, chegamos às coletivas vestindo máscaras, retiramos e depois, ao término, recolocamos as máscaras. Mas, para dar sempre um exemplo ainda mais incisivo, a orientação do Comitê de Saúde foi para que usássemos as máscaras, e é exatamente o que nós estamos fazendo. Como sempre aqui, nós não brigamos com a ciência e não duvidamos da ciência. Nós seguimos a orientação da ciência. Em relação a manicures, cabeleireiros, barbeiros e os profissionais que atuam no setor de beleza, o governo federal faz muito bem em poder destinar a eles os R$600 com uma ajuda emergencial, e eu imagino que todos os brasileiros são iguais, os brasileiros de São Paulo, os brasileiros da Bahia, do Rio, de Brasília, do Rio Grande do Sul, são todos iguais. Portanto, se o governo federal vai adotar essa prática para atender estes profissionais, deve incluir também os profissionais de São Paulo, aqueles que dependem que dependem dessa atividade profissional e que poderão ser beneficiados com esta medida. Quero voltar a dizer, Maria, que na segunda etapa, na próxima etapa, na verdade não será a segunda, será já a quarta etapa, este setor está tendo um olhar muito cuidadoso, muito específico e heterogêneo também. A nossa visão não é apenas a visão da capital de São Paulo, a visão da Grande de São Paulo, da região metropolitana, mas de todo o estado de São Paulo, e assim será o Plano São Paulo. Como já foi prenunciado aqui a vocês, nós temos perspectivas em áreas determinadas e com atividades que poderão ser reiniciadas após o término dessa quarentena. Nesta quarentena, a recomendação da saúde é não estabelecer nenhum tipo de exceção, mesmo reconhecendo o aspecto meritório e o valor de cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures e outros profissionais que atuam no setor de beleza em São Paulo. Vou pedir ao Dr. Dimas Covas, com um comentário do Dr. German, no plano da saúde e as recomendações feitas neste tema específico de academias e institutos de beleza. Dimas. Bem, Maria, com relação às academias, é importante nós considerarmos que a transmissão do vírus, ela se dá
por secreções respiratórias, por gotículas eliminadas, né? Essa é uma fonte importante de contaminação, e outra pela autoinoculação, quer dizer, a pessoa entra em contato com uma superfície contaminada e depois se autocontamina, colocando a mão na boca, no olho, enfim, no nariz. Então, veja, dentro da questão da academia, quer dizer, primeiro, que é um local onde as secreções são abundantes, né? Outro ponto, quer dizer, quem faz exercício físico de máscara, né, é muito difícil, é muito complicado respirar, e ali umedece aquela máscara muito rapidamente, né? Então, deteriora a qualidade da proteção da máscara. E segundo, terceiro, ou melhor, para você higienizar esse ambiente, ele teria que ser feito a cada uso. Quer dizer, você teria que higienizar todo o ambiente. Então, é muito complicado isso do ponto de vista sanitário, você garantir que ali não é um ambiente propício à contaminação. Segundo, salões de beleza. Quer dizer, o contato físico entre o cuidador e a pessoa é muito próximo. Quer dizer, ela vai manipular a pessoa, ela vai tocar no rosto da pessoa, vai tocar nos cabelos da pessoa, né? Então, veja, do ponto de vista de controle da infecção, são situações de risco, né? E você justificar a abolição disso ante outras situações de risco, do ponto de vista sanitário, não tem, vamos dizer assim, não tem apoio científico nenhum. Maria e todos. Em relação a essas considerações que o Dr. Dimas colocou a respeito da proximidade, da destruição do poder da máscara com a umidade, enfim, as questões ambientais e tudo mais, não se caracteriza numa opinião minha ou dele. Isso nós consultamos a Vigilância Sanitária do Estado, que deu sua nota técnica, que se juntou à nota técnica do Comitê de Saúde, do qual fazemos parte, e, nesse sentido, o senhor governador tem uma nota técnica que foi estabelecida em todo este âmbito e que recomenda que não se deve mudar isto até o final da quarentena. Liberado, então, academias, né? Não sei se isso vai... Não, né? Não vai, desculpa. Foi dito isso, queriam liberar. O governo e federal, o governo federal falou, o governo estadual, então, não vai liberar. Aqui em Piracicaba, algumas academias começaram a trabalhar no dia de hoje. Mas parece que não vai liberar, precisa ver qual é a atitude do prefeito Vargas Negres. Eu acho que, diante da fala do governador, vai seguir o que o governador está falando, creio eu, né? E outra pergunta que fica, né? Hoje, conversando também sobre isso, muitas pessoas conversando comigo sobre isso, que é aquele dia onde para tudo. Será que o Estado de São Paulo vai ter também essa ação de parar totalmente? E para geral, não sai mais nada, ninguém na rua, fecha tudo, até mercado, tudo fecha. Será que São Paulo vai passar também por isso? Vamos ver, pode soltar. Em relação à flexibilização da quarentena, a Alemanha e outros países reabriram gradualmente o comércio nesta semana e nas últimas 24 horas foram registrados mais de 900 casos do novo coronavírus na Alemanha. Então, há um sinal de uma segunda onda, ainda não se sabe, os especialistas ainda estão analisando com atenção, mas eu gostaria de saber, em relação a isso, o Plano São Paulo também leva em consideração, há medidas específicas para esse tipo de ocorrência e, se possível, detalhá-las também, por favor. Obrigado. O governo alemão reconheceu uma precipitação na abertura do comércio nas suas regiões. A própria chanceler Angela Merkel fez de uma maneira muito zelosa este reconhecimento e os riscos que isto acabou materializando, ou seja, o número de infectados cresceu rapidamente após esta decisão e em várias regiões da Alemanha o que havia sido aberto voltou a ser fechado. Aliás, é uma medida correta, ninguém deve ter compromisso com o erro, mas serve de ensinamento, serve de referência para outros países, especialmente o Brasil, especificamente no caso de São Paulo, agir com redobrada atenção em programas de flexibilização. Passo agora ao Dimas para o comentário. Marcelo, a segunda onda, ela é esperada.
Só não teremos segunda onda quando atingimos a chamada imunidade de rebanho, que significa que mais de 50% da população suscetível tenha que ter anticorpos, tenha que ter sido infectada e desenvolvido anticorpos. Quer dizer, nem a Alemanha está nesse nível, nem a Coreia, que voltou a apresentar casos, e nem a própria China, em Wuhan, que também voltou a apresentar casos. Então, isso é inerente a essa epidemia em particular, que ela vai ter essa característica. Quer dizer, você vai ter que ter um controle maior em relação à circulação viral até que atinja essa imunidade de rebanho. Então, exatamente essa situação que preocupa lá na Alemanha, e daí, então, retornando aí aos índices de isolamento anterior, para exatamente diminuir a transmissão viral. Pois é, tá aí então a explicação, né, sobre o dia da parada total, né? E aí foi questionado também a questão da quarentena e prossegue a quarentena no estado de São Paulo. Governador, a minha pergunta eu dirijo ao senhor porque, apesar de o senhor sempre ouvir o comitê, as autoridades de saúde, a última palavra cabe ao senhor. Minha pergunta é: até quando dá para esticar essa corda, governador, pensando aí numa medida mais dura de lockdown? A gente tem visto os apelos para as pessoas ficarem em casa todos os dias, medidas mais radicais como o rodízio aqui em São Paulo. No entanto, a taxa não aumenta, está muito longe desse patamar mínimo de 55%. Né? E a gente percebe que nessa pandemia, os efeitos de uma ação tomada hoje, eles vão ser percebidos só nos hospitais daqui a 2 semanas. Então, até quando dá para esticar essa corda? O Estado não está correndo um risco muito grande ao não adotar uma medida mais radical, um lockdown? A gente passou os últimos dias pedindo um percentual de lotação de UTIs, que ia ligar o sinal de alerta. Hoje, o Dr. Dimas falou em 90%. Então, eu queria saber até onde dá para ir do jeito que está. E eu também queria saber se o senhor está seguro que a gente aqui em São Paulo não vai ver as cenas que a gente viu em Manaus nos últimos dias. Guilherme, primeiro, a nossa segurança é o Comitê de Saúde. Aqui não tem o que o governador acha, nem a decisão do governador. Tem a homologação do governador. Quem decide é o Comitê de Saúde, desde o início. Todas as decisões de saúde, todas as decisões de quarentena, formato, aquisição de leitos, aquisição de equipamentos, EPIs, medicamentos, estruturação da saúde pública no Estado de São Paulo, vem de orientação da área da saúde, e é essa área que determina e determinará todos os nossos passos a serem tomados. Determinou até aqui e continuará a determinar. Não há decisão final do governador, há apenas a homologação. Quem decide é o Comitê de Saúde. Eu quero apenas lembrar que a taxa de isolamento não é o único índice utilizado para avaliação. A taxa de ocupação de leitos e de leitos de UTI também é muito importante, e isso está sendo devidamente administrado pelo Comitê de Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E, óbvio, eu vou compartilhar com a saúde a resposta, mas, por óbvio, nós esperamos não ter aqui nenhuma circunstância de colapso. Mas nós temos que compreender que a administração de uma pandemia como essa é algo absolutamente novo, inédito, não só no Brasil, como em outros 212 países do mundo. As circunstâncias, todos preparam-se para que não aconteçam circunstâncias mais extremas e possamos minimizar o número de pessoas infectadas e o número de pessoas a óbito. E nós fizemos isso aqui em São Paulo. Eu queria voltar a mencionar que, graças à quarentena aqui no Estado de São Paulo, nós preservamos 25 mil vidas. Essa é a contabilidade neste momento, é a contabilidade da ciência, não é uma estimativa governamental e nem institucional, é uma estimativa da ciência. Graças à quarentena, em São Paulo foram salvas 25 mil vidas. Certamente, números também expressivos foram salvos em outros estados brasileiros, contrariando informações de pessoas que não acreditam no isolamento, ou pessoas que defendem que ou minimizam o processo, chamando de gripezinha, resfriadozinho. Graças à ação de governadores, como aqui em São Paulo, milhares de vidas foram salvas no Brasil e continuarão a serem salvas pelo ato de responsabilidade dos governadores estaduais e também de prefeitas e prefeitos.
Quarentena prossegue, então, segundo o governador do estado de São Paulo, e colocou muito bem que não é ele, sim a comissão de médicos, cientistas e secretários que decidem isso. Muito bem, vamos aguardar, né? Esperando que tudo isso passe o quanto antes. É isso que a gente espera.